contar para vocês hoje uma história emocionante que aconteceu aqui na nossa São Roque, lá na rua São Paulo. A dona Márcia deu de mamar para o menino, o Matheus, tinha alguns dias de vida, e foi atender a campainha, o irmão estava chegando, e colocou o neném no berço. Ele acabou tendo um engasgo. Nossa, estava numa situação complicada, estava ficando roxinho. O irmão saiu correndo e foi até a barbearia ali na rua São Paulo, onde estava o PM Rogério Ciolone, que imediatamente foi até a casa e fez as manobras, tudo, e a criança voltou a respirar. 17 anos depois, o menino sempre comentava com a mãe: eu quero conhecer esse policial militar. E esse encontro aconteceu. Fazem praticamente 17 anos e o Matheus nasceu dia 14 de setembro. Aí eu fiquei na minha mãe, aí ele tinha 5 dias. E meu irmão chegou na minha mãe, ela tinha saído, eu estava sozinha com ele. E aí eu dei mamar para ele, meu irmão chegou, eu fui abrir a porta pro meu irmão e deitei ele na cama. Quando eu voltei no quarto, ele estava já todo afogadinho ali, foi aquela correria, meu irmão saiu pedindo socorro, aí chegou nosso herói. E você morava onde? Onde foi? Eu morava na Praia Grande, mas eu vim ter eles aqui em São Roque, né? Então eu morava aqui, depois fui pra lá e voltei. E a que rua você estava? Fui na rua São Paulo. Na rua São Paulo. E vamos pegar aqui o Rogério aqui. Aí você saiu, o seu irmão saiu. O seu irmão não tá aqui, né? Ele não pôde vir. Tá, então vamos chegar aqui com o Rogério. E ele chegou e você tava na barbearia, né? Aliás, tá com o cabelo penteado, até hoje tá ajeitado o cabelo. Ele estava na barbearia e ela veio apavorada, né? E com a criança já roxeando, né? E aí eu saí da cadeira do barbeiro, metade do serviço terminado, e fui socorrer, né? Tentar ajudar. E aí fiz uma manobra de Heimlich, né? O que a gente aprende. Nossa, eu lembro. Ainda tentei por 3 vezes. Eu lembro dele abrindo a roupinha do Matheus e fazendo a massagem do Matheus. Ele tava todo roxinho. E, nossa, foi aquela correria. E eu lembro que você falou pra mim: precisa levar ele pro hospital urgente. Aí chegou uma viatura, já levou a gente pro hospital e lá fizeram a massagem. Mas se não fosse por ele, por Deus e por ele, Matheus. E foi o trabalho inicial que você fez ali. Já tinha corpo de bombeiro? Já 17 anos, não? Eu acho que estava começando a instalar ou estava recém-instalado. Eu fiz o primeiro atendimento ali com a manobra de Heimlich. Ele não respirava, estava com as vias aéreas obstruídas. Aí com a desobstrução ele soltou, né? Ele expeliu o leite, recuperou a respiração. E aí a gente chamou o apoio da Polícia Militar, que socorreu, e graças a Deus ele está bem. Estou ansioso para conhecer. Cadê o menino? Tava dentro escondidinho. Olha quem tá vindo aí. Ih, rapaz, que felicidade, meu. Nossa, olha que meninão bonito. Olha aí, forte. E aí, sua mãe, como é que você ficou sabendo dessa história e por que agora, depois de 17 anos? Minha mãe sempre contava dessa história. E a gente sempre tinha curiosidade de conhecer você, mas a gente nunca encontrou. Vem aqui os três juntinhos aqui. Então, sua mãe falava pra você, e quando você é pequenininho, você passou por uma situação difícil. Sim, que eu quase morri. Ai, me conta aí. Nos primeiros dias, e graças a ele que eu tô vivo hoje. Beleza, né? E aí a senhora falava pra ele e ficou sempre essa curiosidade. Como é que foi pra fazer o contato com a companhia e pra saber quem era o policial? Você sabia quem era o policial? Eu sabia que era um dos filhos do Ciolone, porque eu trabalhava na papelaria e eu lembrava deles, né? Mas do Filoso. Do Filoso, Então eu tinha mais contato, assim, que sempre eles iam lá, mas o mais novo dos irmãos, ele estava sempre lá. E o Matheus andou fazendo alguns cursos, né, meio da polícia, assim, que tem nas escolas, JBA, ele fez o ProErd, tudo, e eu sempre falava pra ele, falei, um dia a gente ainda vai ter essa oportunidade de estar conversando, de estar reencontrando, né. E aí o tempo foi passando, porque o Matheus, a minha cesárea estava marcada para uma segunda-feira, mas ele adiantou, ele veio na quinta. Então foi aquela correria. E eu tenho outro menino, né? Que é a diferença de 2 anos. Que dia ele nasceu? Que dia? No mesmo dia que eu nasci. Olha que coincidência. Uma pequena diferença de idade, mas nasceu dia 14 de setembro também. Você nasceu 14 de setembro de? 1972. 72. E você, 14 de setembro? 2000.
2000. Meu Deus, foi o anjo mesmo. Olha que coisa, essa semelhança, né? Poxa. E aí você foi na companhia, fez o contato? Não, eu encontrei pelo Face. Conversei com o irmão dele e eu ficava assim na dúvida, quem que era? Se era ele ou se era o outro? Aí ele falou, não, sou eu. E eu era fui... ele, se era o outro, porque são 3. Não, o outro eu sabia que não era, que era o mais novo, né? E aí, que é o Ricardo. Aí eu peguei e fui, até no dia da formatura do JBA, né? Que teve lá no Manilane, eu falei pra ele, vamos conversar com ele, porque eu sei que é um dos irmãos. Mas estava aquele monte de gente, aquela coisa, eu falei, vamos deixar para outro dia. Aí eu vi ele no Face e falei, vou perguntar se é ele. Aí ele falou, não sou eu, acho que é meu irmão. E eu fui contando a história pra ele. Aí quando ele falou, nossa, ele lembrou na hora. Você lembrou da história, porque é uma coisa que marca muito, né, uma criança. Ah, lembrei, é marcante, né? Foi uma situação fora de serviço. Apesar de ser rotineiro salvar vidas, né? Teve outros casos? Tive outros casos, inclusive um deles com o meu irmão. O seu irmão, qual deles? O Ricardo. O Ricardo? Em casa, num churrasco, acabou engasgando com um pedaço de carne. É uma manobra. Então já foi uma coisa quando ele já tinha uma idade? Já tinha. Esse caso ele lembra, ele pode atestar. Mas foi muito marcante, porque uma criança, né, na época... Ele coube no meu antebraço, né? Então, para fazer as manobras, né? Ele coube no meu antebraço, agora ele tá bem. E torce para quem? Oi? Torce para quem? São Paulo. São Paulino, olha aí. Eu já fiz uma opção um pouco melhor. Palmeirense. Então, 2 detalhes. Primeiro, na idade dele, de uma criancinha e tal. Tomou leite, é mamadeira. Esse é outro filho? Esse é o caçulinho, o Rafael. Você tem quantos? São 3 meninos. O Gabriel, o Rafael e o Matheus. Tá, por exemplo, a gente dava lá mamadeira pro André e tal, e a gente ficava esperando, tem que esperar rotar. Exato. Tem que esperar para que não haja refluxo e o engasgo, né? Que pode obstruir vias aéreas e acontecer o que nós tivemos ali de obstruir respiração e a criança pode até entrar em óbito, né? Porque a criança, como a gente chama, deu uma golfada, não tem isso também? Então isso. E adulto, sabe que eu já enrosquei também com uma carne no churrasco e qual deve ser o procedimento? Vamos começar. Criança. Se a criança tem um problema, engasgo. Bom, com o engasgo da criança a gente tem que aplicar a manobra de Heimlich, que foi o caso, né? A gente tem que colocar a criança de bruços, né? Desobstruir vestes, alinhar vias aéreas, colocar a criança de bruços e bater, né, nas costas por 5 vezes. Depois nós viramos em bloco e fazemos a massagem torácica, né, abaixo, aqui acima do umbigo e abaixo do externo, a massagem torácica por 5 vezes, para promover essa desobstrução, né, por meio de uma tosse artificial que essa manobra promove. Isso deve ser repetido até que se consiga a desobstrução. No caso, como ela havia me dito que era em razão do leite, eu aguardei esse refluxo, né, desse leite. E foi o que a gente conseguiu. Na hora ele soltou o leite. Agora o transporte para o hospital foi essencial porque poderia ter alguma outra consequência. E o adulto enroscou com carne, casquinha de pão? Esse é um procedimento que deveria ser ensinado nas escolas, né? E deveria ter no saco de carvão, né? Exato. E deveria ser ensinado na escola. Infelizmente só militares, poucos profissionais da área de saúde têm acesso a esse conhecimento, mas ele é essencial. É a manobra de Heimlich. Apoiar. Fazer um exemplo, que agora ele está grandão. Agora já dá para fazer a manobra de adulto, né? Que é diferente, a criança aperta num lugar e a criança em outro. A gente tem a pessoa, normalmente ela vai apresentar o sinal de engasgo, de falta de respiração, de sufocamento, né? A gente vai explicar para a pessoa, vai tentar acalmar e vai falar, aborda pela frente, explica, olha, eu vou fazer uma manobra aqui, em seguida a postura da pessoa, a abertura diacromial aqui das pernas, né? No mesmo tem que abrir dos ombros. Tá. A linha. Eu me apoio na pessoa por trás, né? Me apoio na pessoa por trás e eu vou colocar a mão, vou abraçar uma das mãos e vou colocar aqui entre o umbigo e o externo, né? Próximo aqui do estômago mesmo. E vou fazer movimentos para pressionar
diafragma para promover uma tosse artificial, né? Eu não vou fazer aqui porque Lógico. pode ter... Você pode perder o almoço. Exatamente. Mas eu faço movimentos bruscos, né, na diagonal, com bastante força para que o corpo estranho, o objeto seja, né, que está promovendo a obstrução, seja expelido. E normalmente isso acontece, é uma manobra que funciona. Agora, a gente não tem essa prática, a gente fica nervoso, não sabe. Qual outro? Ligar 190, como é que funciona? Se não sabe, não consegue. Diante de uma situação dessa, o ideal é essa manobra. A manobra. As pessoas tentam outras coisas, batem nas costas, viram a pessoa de cabeça para baixo, mas isso não é eficiente. O eficiente é essa manobra. Agora, mesmo que quem não tenha muita prática esteja tentando desengasgar alguém, nessa situação tem que ligar urgentemente para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar e providenciar o socorro especializado. Isso pode ser fatal. Eu já vi até um caso que a própria atendente do 190 chega a dar alguma dica nesse sentido até a chegada, porque é coisa muito rápida, é questão de minutos, né? Exatamente. Em 5 minutos aí com a obstrução, quer dizer, a pessoa sem respirar, a gente já começa a partir para uma inconsciência e por danos até irreversíveis aí no sistema nervoso central, né? Legal. Poxa vida. Valeu então, garoto. E você fez ProErd com o Flávio? E o JBA, já era o Flávio também, o PMU? Bem, como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o capitão? Como é que é? Henkel? Henkel e o Arruda. Ah, e o Arruda. E aprendeu a música do ProErd? Aprendi. Mas não canta? Agora não. Então tá joia. Parabéns, é legal encontrar o cara aí que tava na hora certa, no lugar certo e foi uma maravilha. E nunca mais ele engasgou? Graças a Deus, não. Nunca mais. Legal. E parabéns por essa atitude aí, né? A gente às vezes acompanha tantas notícias tristes e tal, e quando a gente vê uma notícia legal assim, Eu até comentei com meu esposo, né? Falei pra ele, né? Eu falei, eu queria tanto fazer isso, porque pra mim é muito gratificante. E eu precisava agradecer, era como se estivesse aqui dentro de mim. Eu precisava, sabe? Era uma coisa que eu não esquecia, de jeito nenhum. E aí, quando eu encontrei o irmão dele no Face, eu falei, não, aí eu vou perguntar, será que é ele mesmo? Porque era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, muito. E não tenho nem como agradecer mesmo, porque ficou pra... Joia! Então dá um abraço aqui pra gente fechar aqui. Aê! Amém, obrigado. Amém. 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 Muito feliz, obrigado pelo reconhecimento. A gente não faz esperando o reconhecimento, não faz. A gente faz por vocação, mas quando o reconhecimento vem, ele é muito bom. Porque a gratidão é uma coisa que parte, é um sentimento nobre, né? É uma manifestação nobre e só pode partir de pessoas nobres. Que Deus abençoe bastante vocês. Muitos anos eu queria fazer. Dá um abraço pra ele lá também, garoto. Muito obrigado. Aí, garoto. Aí. Deus abençoe bastante, viu? É um excelente filho. Fiquei muito feliz, obrigado, viu? Por esse momento que vocês me proporcionaram. Muito Aí, que legal. Dá um abraço aqui, galera. Aí. Valeu.